Bom, vamos lá então. Primeiro tipo de visada, visada ascendente. Nessa visada ascendente, então nós estacionamos o aparelho em um determinado ponto, né, que eu chamei esse ponto aqui de E1. Então o aparelho pode ser o teodolito ou a estação, ele está estacionado no ponto E1. Lembrando que nós precisamos, né, aplicar todas as regras, né, as técnicas para instalação e estacionamento do equipamento, que é determinar o ponto topográfico, fazer o nivelamento do equipamento em cima desse ponto, fazer toda a configuração do equipamento em cima desse ponto topográfico. Depois que o equipamento estiver todo configurado, orientado e com os ângulos, né, direcionados aí, zerados ou apontados para a nossa referência, aí sim o equipamento está pronto para iniciar o processo de medida. Aí lembrando o seguinte, ó, aqui do lado eu coloquei, vou aproximar aqui, ó, eu coloquei aqui essa linha vermelha, indicando aqui, né, a letra I, que é a altura do instrumento. Então, a altura desse aparelho está representada aqui, ó, 1,43 metros. Então, vamos lembrar o seguinte, as informações aqui são exemplos, é uma simulação e tanto a altura, né, do instrumento não está na proporção, ou seja, é só um exemplo simbólico. O ideal depois nós vamos representar isso aqui na prática, utilizando os aparelhos, para que a gente possa então analisar os resultados com mais realidade, digamos assim, né? Então aqui é um primeiro contato com essa informação. Nós vamos colocar isso em prática depois. Vamos lá então. O equipamento estacionado, mais à frente aqui nós temos a representação da régua, né? Graduada ou da mira. Então o aparelho posicionado na régua, aqui a gente tem a linha de 90 graus, então nessa representação a luneta foi levantada e foi feita a visada aqui em cima, nesse ponto superior. Aí, quando isso acontece, nós temos a abertura de um ângulo, e é este ângulo que nós vamos utilizar no cálculo. Neste caso aqui, a representação, 83 graus, 5 minutos e 28 segundos. Aí lembra que eu falei para vocês em uma das aulas que quando nós fazemos essa leitura de ângulo, esta abertura aqui, ela não é de 83 graus. 83 graus, lembra, ó, este ponto aqui é o ponto zero. Se a luneta estiver 100% virada para cima, aqui é o ângulo zero. Então, este ângulo aqui de fora que é 83. O ângulo que nós vamos precisar utilizar é esse aqui. Então, a gente pega 90 menos a leitura que nós fizemos, e aí nós vamos obter, então, o ângulo real de abertura nessa visada, que é 6 graus, 44 minutos e 32 segundos. Então, uma vez que foi feito a leitura deste ângulo, o segundo passo é fazer a leitura dos fios. Então, quando nós observarmos lá na luneta os 3 fios, voltando aqui, ó, só para relembrar vocês, né, o que eu falei logo no início dessa aula, nós vamos observar aqui, então, lá na luneta, dentro dela, esses 3 fios posicionados na régua. Aqui a gente tem, né, supostamente uma régua com as várias medidas. Ao fazer a leitura, então, tem aqui uma representação, né, da leitura em metros. Fio superior, 2,156 metros. Fio médio, 2,128 metros. E fio inferior, 2,100 metros. Para fazer o cálculo utilizando essas medidas, nós aplicamos a seguinte fórmula, ou pequena fórmula, né? Nós vamos pegar o fio superior menos o fio inferior, para obter esse H aqui, ó, que é a altura, a diferença entre os fios, né? Superior e inferior. Então, FS, superior menos inferior, é igual a 0,056 metros. Então, uma vez que fizemos a visada, encontramos o ângulo correto, fizemos a leitura dos fios, vamos aplicar a fórmula. As duas fórmulas para poder achar a distância horizontal, porque o objetivo dessa atividade, ou desse exercício, ou desse levantamento, é identificar qual é a distância deste ponto E1, onde a estação está, o teodolito, até o ponto E2. Então, o objetivo aqui é descobrir a distância entre o E1 até o E2 e também a diferença de nível entre estes dois pontos.
Então vamos lá. A fórmula utilizada, a ser utilizada, DH, que é a distância horizontal, é igual a 100 vezes H vezes, abre parênteses, cosseno do ângulo alfa elevado ao quadrado. Aplicando essa fórmula, né, eu tenho aqui então 100 é uma constante, vezes o H, nós fizemos o cálculo dele aqui, que é 0,056, então ele é aplicado aqui, vezes o cosseno do ângulo. Qual é o ângulo? O ângulo que nós fizemos a leitura e o cálculo dele aqui em cima, como exemplo, ó. Então, aplicando aqui, nós temos como, aplicando toda a fórmula, né? Nós temos como resultado 5,62 metros. Então, entre E1 e P2, temos a distância de 5,62 metros. Agora, a diferença de nível. A diferença de nível, 50 vezes, é uma constante também, o 50, vezes H, que é a diferença entre os fios, né? 0,56, vezes o seno de 2 vezes o ângulo. Então, o que eu tenho que fazer? 2 vezes 6, né? Vou achar um valor aqui e depois tirar o seno desse ângulo. Menos, olha só, menos FM, que é o fio médio. Aqui em cima, ó, fio médio. Mais o I. O I é a altura do aparelho. Então, aplicando toda essa fórmula, nós temos como resultado aqui menos 0,03 metros. Ou seja, então, resumindo, a cota de E1 é 3 centímetros mais baixa do que P2. Então, ou seja, este ponto aqui é mais baixo do que esse, 0,03 metros, ok? Então, esse foi o exemplo aí da visada ascendente.